Olá pessoal, vamos agora para a nossa parte 2, a aula sobre carregamento. Agora para a gente entender melhor como é que a gente transforma essas nossas peças do nosso dia a dia, as pessoas e tudo isso em carregamentos propriamente dito para a nossa estrutura. Primeiro, eu quero trazer um pouquinho dos conceitos básicos sobre o que são as massas, as forças e os pesos. Então, gente, começando com a massa é uma grandeza escalar. O que é que significa isso? Que a massa ela tem somente uma unidade. Você fala, são 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão. Não é 1 quilo para cima, para baixo, nem nada disso. 1 quilo é uma quantidade ali que está expressando quantidade de matéria dentro de determinado recipiente. A gente trata geralmente com quilogramas. Então, quando eu falo, por exemplo, eu tenho 70 quilogramas, eu não estou falando do meu peso, eu estou falando da minha massa. 70 quilos é quantidade de massa. Já quando a gente está falando de força, a gente está lembrando ali das leis de Newton. A força ela é uma grandeza vetorial porque ela tem intensidade, direção e sentido, certo? Pois se eu estou fazendo aqui uma força para um determinado objeto, a força, dependendo de qual é a direção e o sentido dela, ela vai fazer uma ação completamente diferente. Observe aqui esse exemplo do cachorro com o homem, ambos estão fazendo forças, só que com intensidade diferente, né? A intensidade da força que o homem faz é diferente da do cachorro, com sentidos contrários, né? O homem está puxando para uma direção e o cachorro para outra direção. Por isso que essa importância do vetor, em termos de você conhecer bem ele e também de fazer as suas devidas transformações, né? E a unidade de medida da força são os nossos newtons. E essas forças elas podem ser tanto de contato, né, um contato propriamente disso, ou forças de campo, né, que são ali as nossas forças magnéticas. Por exemplo, quando você tem ali dois ímãs se atraindo, ou mesmo a força gravitacional, que a força gravitacional ali ela é uma força de campo que faz com que dois objetos de massa diferentes eles se atraiam. Como a Terra ela tem uma massa muito maior, ela faz com que os objetos que têm uma massa menor elas se atraiam. Então, peso, resumindo, ele nada mais é que ele é uma força causada pelo campo gravitacional da Terra, e a força ela é dita como força igual a massa vezes aceleração, né? A força-peso da mesma forma, só que vai ser massa vezes a aceleração da gravidade, né? Que vai ser o nosso 9,810 metros por segundo ao quadrado. Então, resumindo, massa, unidade escalar, força, grandeza vetorial e peso é um tipo de força causada pela gravidade, onde a intensidade vai ser massa vezes a aceleração da gravidade e o sentido vai ser sempre na direção da Terra, certo? Então, trabalhando com as forças dentro dessa nossa área de cálculo estrutural, a gente tem duas forças e eu vou explicar um pouquinho agora as duas para vocês, certo? As duas unidades de medida de força. Então, inicialmente a gente tem que força é igual a massa vezes a gravidade, ok? Então, se eu tivesse, por exemplo, uma massa de 1 kg com a gravidade usando como 10 metros por segundo ao quadrado, eu teria um em Newton, né? Força é igual a massa vezes gravidade, 1 vezes 10 é igual a 10 quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado, certo? Quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Essa é a unidade. Quilograma metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa que falar Newton. O Newton, ele é só uma forma de você expressar isso, ok? Então, essa força, tanto eu posso dizer que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, quanto eu posso dizer simplesmente que essa força ela é igual a 10 newtons. Tá ok? Então, a massa de 1 quilo multipliquei pela gravidade que deu 10. Daí, essa força fica igual a 10 newtons. Massa de 1 quilo, peso de 10 newtons. Daí, a gente também tem essa outra unidade de medida, certo? Que é a nossa quilograma-força. A gente trabalha bastante com quilograma-força e tonelada-força dentro dessa parte do projeto estrutural. E é muito simples, é só a ideia de que 1 quilograma-força é uma força que uma massa de 1 quilo traz, certo? Então ela é só isso, ela tem só essa definição. 1 quilograma-força é igual a força causada por 1 quilo. Essa é só uma forma de demonstração que fica, digamos assim, mais
simples e mais fácil de você conseguir conectar massa com força, tá ok? É só uma forma de você ficar. Não é do sistema internacional, mas é bastante utilizado no cálculo estrutural. Então, resumindo, se eu tenho uma massa de 1 kg com a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, tanto eu posso dizer que essa força tem 10 newtons, por causa que é massa vezes a gravidade, quanto eu posso dizer que essa força tem 1 kg força. Daí, resumindo, eu vou ter que a força de 10 newtons é igual a 1 kg força. Tá ok? Isso se torna importante para a gente fazer as conversões, porque a gente tanto vai trabalhar com essas unidades dos newtons, quanto a gente também vai trabalhar com quilograma-força. Ainda tratando das nossas unidades de força, só para dar aqui uma ênfase nos múltiplos, certo? Os múltiplos mais usados tanto para newtons quanto para quilograma-força. Quando a gente fala de newton, a gente também pode falar de quilonewton, certo? Lembrando de que quilo em si significa 1000, certo? Então, 1000 newtons é igual a 1 kilonewton, assim como 1000 gramas é igual a 1 quilograma, certo? Então, a gente tanto usa newton quanto usa kilonewton, que é igual a 1000 newtons, quanto não tão normal, mas a gente também pode usar, por exemplo, mega, giga, newton, certo? O que é mega? Mega é 1 milhão, né? 10 elevado a 6. Então, 1 meganewton seria 1 milhão de newton. Já trabalhando com quilograma-força, a gente trabalha com 1 quilograma-força e a gente também trabalha com tonelada-força. Tonelada, a gente já sabe que uma tonelada são 1000 quilos, né? Então, a mesma ideia. 1000 quilogramas forças é igual a 1 tonelada força. Então, quando a gente vai fazer essas conversões entre newton, newton, quilonewton, quilograma força, tonelada força, nada mais é do que fazer uma regrazinha de 3, como a gente vai ver dos nossos exercícios a seguir. Então, é simples, é só realmente a gente ter esses pequenos conceitos importantes gravados na nossa cabeça. Vamos nesse nosso primeiro exemplo, né? Aqui a gente tem uma massa igual a 70 quilogramas, né? O item A transforma ela para saber qual é o peso em newton, né? A gente sabe que o peso vai ser igual a massa vezes gravidade. A gente tendo um peso igual a 70 quilogramas e a nossa gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a gente vai ter o peso de 70 vezes 10, 700 quilogramas metro por segundo ao quadrado. Como a gente já viu, isso aqui é a mesma coisa do nosso newton, né? Então, o peso vai ser igual a 700 newtons. No item B, a gente pede aqui, ó, para transformar em quilograma-força, né? Mas a gente sabe que o quilograma-força nada mais é que o peso de 1 quilograma, né? O peso de 1 quilograma, ele é 1 quilograma força. Então, se eu tenho 70 quilogramas, eu já sei que eu vou ter aqui 70 quilogramas força, certo? O nosso item C, ele pede para transformar o peso em quilonewtons, né? Mas a gente já calculou aqui pelo item A e a gente viu que o peso é igual a 700 newtons, né? Então, a gente pode fazer uma regrazinha de 3. 700 newtons está para x, que a gente não sabe como é o x, assim como a gente sabe que 1000 newtons é igual a 1 kilonewton. Certo? Então, quem é que vai ser o x? Vai ser, fazendo o dos extremos, você vai ter 700 kilonewtons, x vezes 1000. Então, x vai ser igual a 700 kilonewtons dividido por 1000. Cortando aqui, 7 dividido por 10, x igual a 0,7 kilonewtons. Então, o peso em quilonewtons vai ser igual a 0,7 kilonewtons. Se você quiser fazer mais rápido, é só você lembrar, ó, que para transformar de newton para quilonewton é só dividir por 1000, né? Então, 700 dividido por 1000, 0,7. Daí você já resolveu o seu problema. Por último, ele pede
para transformar em tonelada-força, né? A gente sabe que essa massa ela tem um peso de 70 kg-força. Então, a gente tem que, fazendo regra de 3, 70 kg-forças está para X, assim como 1000 kg-força está para 1 tonelada-força, certo? Cortando aqui, a gente tem que X vai ser igual a 7 dividido por 100 tonelada-força. Então, X vai ser igual a 0,07 tonelada-força, certo? Então, esse seria o nosso peso em tonelada-força. Nesse exemplo 2, né, pessoal, a gente quer converter 80 newtons em quilograma-força, kilonewtons e tonelada-força, né? Vamos aqui para A. Converter 80 newtons para quilograma-força, certo? Eu não quero que vocês decorem nada, eu quero só que vocês entendam um conceito, né? Lembrando, fazer que vocês acabaram de ver, mas eu vou fazer de novo. O peso de 1 quilo, né? Ele vai ser 1 quilo vezes 10 metros por segundo ao quadrado da gravidade. Então, o peso de 1 quilo, ele vai ser igual a 10 newtons. E o peso de 1 quilo em quilograma-força vai ser igual a 1 quilograma-força. Então, você tem essa relação direta entre newton e quilograma-força. Daí, para seguir, é só realmente fazer uma regra de 3. 10 está para 1, assim como 80 está para X. 10 newtons está para 1 kg-força, assim como 80 newtons está para X, certo? Cortar aqui Newton com Newton, 0 com 0, o X vai para cá. Então, eu vou ter que X vai ser igual a 8 kg-força, certo? Então, essa vai ser a conversão sempre que a gente vai usar do Newton por quilograma-força, certo? Vai ser só realmente você sempre pegar o Newton, dividir por 10, e daí tu vai ter o valor em quilograma-força. No item B, ele quer que transforme em quilonewton, né? A gente sabe que o quilonewton são igual a 1000 newtons, né? Então, 80 newtons está para X, assim como 1000 newtons está para 1 kN, certo? Então, cortando aqui Newton e o 0 com Newton com 0, então eu vou ter que 8 sobre 100 kN é igual a X, então X é igual a 0,08 kN. Toda vez que eu quiser transformar de Newton para kN, é só eu dividir por 1000. Mas como eu não preciso decorar, é só eu fazer também essa regrinha de 3, que das duas formas eu vou chegar no mesmo lugar. Para transformar em tonelada-força, eu já posso pegar aqui essa minha resposta da A, né? Então, na C, eu quero transformar 8 kg-força em tonelada-força. Então, eu posso fazer a minha regrinha de 3, ou eu também posso saber que é só eu dividir isso aqui por 1000 que eu vou ter o meu valor em tonelada-força. Então, 8 dividido por 1000 vai ser 0,008 tonelada-força. Ok? Como eu falei, não precisa decorar, é só a gente realmente parar para entender esses conceitos que a gente consegue fazer rapidinho todas essas questões. Nessa terceira, eu quero transformar 1 tonelada-força em newtons, quilogramas-forças e quilonewton, né? Para isso, eu vou começar com o item B. Por quê? Porque eu sei já a relação de newton para quilograma-força, então fica um pouquinho mais simples de eu ir direto para onde eu quero, certo? Então, o item B, para transformar em quilograma-força, eu sei que 1 tonelada-força são 1000 kg-força, né? Então, 1 tonelada-força vai ser igual a 1000 kg-força. Já é a relação direta de uma para a outra, né? Agora, o item A, para transformar em newtons, certo? Eu posso fazer aqui minha regrinha de 3. Eu sei que 10 newtons é igual a 1 kg-força. Então, 1000 kg-força vai ser o meu X.
né? Então, cortando esse com esse, o x vem para cá, e esse 1000 passa multiplicando. Então, x vai ser igual a 10.000 newtons. E por último, o meu item C, para transformar isso em kilonewtons, 10.000 newtons para kilonewton. Eu já sei que para transformar o newton para kilonewton é só eu dividir por 1000, né? Porque 1000 newtons é 1 kilonewton. Então, eu dividindo por 1000, eu já vou ter aqui que esse valor vai ser igual a 10 kilonewtons. Agora vamos tratar com mais cuidado daqueles 3 carregamentos que a gente falou, que é o carregamento pontual, linear e por área, para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que ele funciona. Inicialmente, quando a gente está trabalhando no carregamento pontual, como eu falei para vocês, ele é um carregamento que ele atua em um ponto específico. Então, ele não está subdividido por área, por nada. Então, quando você está tratando sobre ele, você fala só da unidade, né? Eu tenho uma carga de 1 kN sendo aplicada. Eu tenho uma carga de 1 tonelada força sendo aplicada. Por quê? Porque essa carga está sendo aplicada em um ponto. Por isso que quando você vê a carga só 1 kN, 1 tonelada de força, seja o que for, ela está sendo aplicada naquele ponto. Já quando a gente trabalha no carregamento linear, a gente está sempre falando sobre uma carga que está sendo distribuída por uma determinada linha, uma determinada distância. Então, a gente vai ter aqui um carregamento, por exemplo, de newton por metro. Ou seja, eu vou ter 1 newton a cada metro, né? Que é aquele exemplo que eu dei para vocês. Então, você está aqui, ó, o carregamento está subdividido como se ele fosse uma linha, 1 newton por metro. E por último, o carregamento superficial, né? O carregamento por área, que eu vou dividir a minha força por área, ok? Então, você vai ter aqui newton por metro quadrado. Por quê? Porque a força está se dividindo ali por metro quadrado, né? Metro quadrado é a unidade de área. Então, carregamento pontual, ele é só o carregamento, você não está sendo ele por nada, ele é só ele, newton, quilonewton, certo? Carregamento linear, ele sempre vai estar distribuído por uma distância, e o carregamento por área, por sua vez, vai ser distribuído pela área que ele está atuando. Então, quando a gente está trabalhando no carregamento pontual, você tem a carga que está sendo aplicada em um ponto, né? Entendendo que esse ponto não é necessariamente um ponto, porque essa parte finitesimal do ponto nem realmente existe. Mas é como se fosse realmente ali em uma área muito pequena. Então, a carga pontual, ela tem esse significado. Já quando a carga linear, ela está sendo distribuída aqui, ó, por uma linha, certo? E o que ela significa é exatamente isso, ó, 5 kN por metro. O que é que significa isso? Significa que a cada distância de 1 metro, vou ter o carregamento ali de 5 kN, certo? 5 kN por metro. 5 kN a cada metro percorrido. Já o carregamento por área vai ser quando eu realmente já tiver ali um carregamento que está sendo distribuído por metro quadrado, né? Então, 5 kilonewtons por metro quadrado significa que a cada 1 metro quadrado, a cada área de 1 por 1 metro quadrado, eu vou ter ali uma força total de 5 kilonewtons, certo? Então, cada metro quadrado aqui eu vou ter 5 kilonewtons, e assim sucessivamente. Então, só de ver essa unidade que está dividindo, a gente já compreende se nossa carga é pontual, linear ou por área por superfície. Então, gente, nesse exemplo 4, a gente quer saber quanto esse carregamento aqui, que ele é um carregamento que a gente já vê que ele é linear, né? Porque é 100 kN por metro, qual é o valor dele total, sabendo que ele está sendo dividido em 6 metros, né? Então, aqui, gente, é simples, né? Ó, 5 kN por 1 metro, né? Então, para saber qual é o meu carregamento, vou chamar aqui de Q, 5 kN por metro multiplicado por 6 metros, né? Não é 1 kN por metro? É a mesma coisa que fazer a ideia da regra de 3, gente. Então, cortando por metro, eu sei que esse carregamento aqui, ele vai ter o total de 5 vezes 6, 30 kN.
E a outra pergunta é, onde é que é o centro de gravidade dessa carga? Essa carga, ela é como se fosse um retângulo, né? Você tem aqui 6 metros e você tem aqui os 5 kN por metro. O que é os 5 kN por metro? Na verdade, é como se fosse essa altura, né? 5 kN por metro. Então, como ele é um retângulo, eu sei que o centro de gravidade dele vai estar aqui no meio dele, né? A uma distância de 3 metros. Compreendido? Se tiverem dúvida, então revisem aquela parte de centro de gravidade. Mas se eu tenho um retângulo, eu sei que o centro de gravidade dele vai ser aqui no meio dele, né? Sendo ele homogêneo e tudo. Então aqui, que no caso seria uma distância de 3 metros, é onde eu posso dizer que é o centro de gravidade da minha carga. Nessa segunda, a gente tem essa viga, certo? Contudo, o carregamento ele não está distribuído nela todinha, né? O carregamento está somente aqui, nessa primeira distância de 2,5 metros, certo? O tamanho da viga total vai ser 2,5 mais 4,5, né? Vai ser 7 metros, mas o carregamento está aqui. Então, qual é o carregamento total dessa viga? O carregamento total vai ser esse 2 kN por metro multiplicado por esses 2,5 metros, porque é só nessa distância aqui que ela está localizada. Ela não está até o fim como a nossa outra, ela só está aqui, ó. Então, quem é que vai ser esse carregamento? Quem é que vai ser esse carregamento P? Ele vai ser 2 kN por metro vezes 2,5 metros, né? Cortei metro por metro, daí eu vou ter uma carga pontual, que é a carga que se traduz nesse carregamento de 5 kN, certo? Veja como faz sentido. Eu não tenho 2 kN a cada 1 metro, então eu tenho aqui, ó, 2, 2, então daqui para cá 4, e mais meio metro fica 1, então 5 kN, certo? Essa é a lógica por trás dessa questão. E onde é que ela está localizada? Ah, eu tenho um retângulo, certo? Que é esse retângulo aqui do carregamento. E eu sei que se eu tenho um retângulo homogêneo, a carga ela vai estar localizada no meio dele, né? Que seria onde eu poderia dizer que essa minha carga está. Então, essa minha carga de 5 kN, que é essa carga, ela está a uma distância de 2,5 dividido por 2, né? Está igual a 1,25 metros. Mas por que eu não contei tudo? Porque o carregamento não está no todo. O carregamento está só nessa direção. Então o centro de gravidade dele vai ser aqui, realmente, no meio dele. E essa aqui ele está perguntando qual é o carregamento por área nessa laje, né? Vocês estão vendo esse desenho aí do lado, que é uma vista isométrica. E se eu pegasse esse desenho e eu fosse transcrevê-lo, era só eu dizer isso aqui, né? Que esse carregamento ele está aqui a uma distância de 2 metros por 6 metros, né? É aqui que esse carregamento está atuando. E ele é um carregamento de 2 kN por metro quadrado, certo? Então, eu tenho um carregamento por área e eu tenho uma área onde ele está atuando. Que área é essa? Isso aqui é um retângulo, né? Então, essa área ela vai ser igual a 2 metros vezes 6 metros, igual a 12 metros quadrados. E qual é esse carregamento no final? Esse carregamento, que eu vou chamar aqui de P, ele vai ser 2 kN por metro quadrado, multiplicado por 12 metros quadrados. Cortei metro quadrado com metro quadrado, esse valor vai dar igual a 24 kN. Vocês compreenderam a ideia? É como se cada metro quadradozinho aqui eu tivesse 1 metro quadrado, né? Em cada metro quadrado eu tenho 2 kN. Então, para 12 metros quadrados, eu vou ter 12 vezes 2, 24 kN. Então, para finalizar, pessoal, vamos ver como é que a gente faz aqui para transformar nosso material em carregamento. E aí, pessoal, se eu perguntasse para vocês o que é que pesa mais, 1 metro cúbico de aço ou 1 metro cúbico de algodão? Entendendo que metro cúbico, a gente está falando ali de unidade de volume, né? Metro cúbico, base, largura, altura, volume.
Então, o metro cúbico em si, ele é o teu volume, ele é o espaço que está sendo ocupado por determinado elemento. Mas ele por si só não fala do peso, né? Porque se a gente pensar em ar, se a gente pensar em algodão, a gente consegue entender intuitivamente que o aço vai ser mais pesado que o algodão para a mesma unidade de espaço, né? Mesmo se a gente segurasse o pedaço de aço na nossa mão, um pedaço de algodão na nossa mão. Então, quem diz que pesa mais de acordo com o volume que está sendo ocupado é essa ideia do peso específico e da massa específica. Se a gente pegasse, por exemplo, a massa específica desses materiais, a gente ia ver que a massa específica do aço é 7.800 kg por metro cúbico, certo? Então, em 1 metro cúbico de aço, eu tenho 7.800 kg. Já o algodão, a gente tem que a massa específica dele vai ser 420 kg por metro cúbico. Ou seja, quando eu tenho 1 metro cúbico de aço, eu tenho 7.800 kg. De algodão, eu tenho 420 kg. Então, a gente está vendo agora com propriedade porque é que o aço está pesando mais, certo? Então, peso específico e massa específica são justamente isso. São as relações entre massa e peso, massa para massa específica, peso para peso específico, a relação entre massa e peso que os elementos têm de acordo com o seu volume, área e comprimento. Ok? Quando a gente fala massa específica, a gente está falando de massa, né? Massa, como a gente falou, grandeza escalar lá no comecinho da aula. Então, a massa específica linear vai ser a massa pelo comprimento, certo? Massa específica superficial vai ser a massa pela área. E a massa específica volumétrica vai ser a massa sobre o volume. Tá ok? Por que a gente não usa sempre só a massa específica do volume, né? Porque dependendo do que a gente está tratando, às vezes é mais interessante que a gente trabalhe por área ou por volume, ou por comprimento. Por exemplo, se eu tenho aqui um fio de cobre, fica muito complicado tratar ele com volume, porque daí o fio ele vai ter sempre aquela mesma espessura, né? Para que eu vou trabalhar com volume se o que realmente está mudando é só o comprimento? Então, para um fio de cobre, por exemplo, seria interessante eu tratar com a massa específica linear, né? Porque ela está me dando ali a massa do comprimento. A mesma coisa para as nossas barras de aço, né? Se a gente está trabalhando, por exemplo, com a bitola de 8, então fica mais interessante que eu trabalhe com ela com essa ideia da massa por comprimento. Vocês estão me entendendo? Daí, se eu estou falando já de concreto, que são estruturas maiores, que mudam a sua área, mudam o seu comprimento, mudam o seu volume, então faz mais sentido eu falar de massa específica volumétrica. Ok? Então, vai depender ali do tipo de elemento que eu estou tratando. O peso específico é a mesma ideia, só que trabalhando com peso, né? Lembrando que massa escalar, peso vai ser massa vezes gravidade. Então, a gente pode transformar a nossa massa específica no nosso peso específico só multiplicando pela gravidade. Combinado? Então, vai ser o nosso peso específico linear, que vai ser o peso por comprimento, peso específico superficial, que vai ser o peso pela área, e o nosso peso específico volumétrico, que vai ser o nosso peso sobre volume, certo? Então, gente, esses dois elementos, tanto a massa específica quanto o peso específico, é o que vocês vão usar para transformar o material de vocês em carregamento. Eles são a chave do que a gente está tratando, certo? É essa relação de comprimento, área, volume por massa e por peso que faz toda a diferença quando a gente for fazer essa conversão. Tá ok? Vocês vão ver nos exercícios que, apesar de um pouco complicado no começo, é relativamente simples. Nada mais é que uma regra de 3. Uma vez que você entende o que as coisas significam, você consegue fazer essa conversão com mais facilidade, tá bom? Então, vamos ver aqui nos nossos exemplos. Vamos ver essa questão. Aqui a gente está dizendo que a gente tem essa viga, certo? De 50 vezes 60 centímetros, aqui é as dimensões da seção dela. Concreto armado com peso específico do concreto de 25 kN por metro cúbico.
Ó, só desse quilonewtons por metro cúbico, a gente já identifica aqui que é peso por metro cúbico, né? Que vai ser o peso específico por metro. E sobre ela, há uma parede de tijolo, drywall, que é essa daqui vermelha, com 5 centímetros de espessura e o peso específico da parede, 10 kN por metro cúbico. Novamente, peso, né? Carga já está em peso e volumétrico, né? Metro cúbico. Demonstra, então, qual seria o carregamento dessa viga, né? Então, aqui a gente tem essa viga. A informação que ele não deu, mas eu vou dar agora para vocês, é que esse pé direito ele é de 3 metros, certo? Então, como é que a gente faria essa ideia? Primeiro, vamos entender o que a gente está fazendo, né? A gente tem, vamos ver primeiro só a viga. A gente tem essa nossa viga, certo? Essa viga, ela tem 50 por 60 centímetros, certo? Importante prestar atenção na unidade. E ela tem um comprimento total de 5 metros. Vocês estão vendo? A viga é essa parte pretinha aqui, tá? Todo esse comprimento preto é a nossa viga. Então, para calcular o peso dessa viga, qual é o peso dela? A gente não sabe, mas a gente tem duas coisas que a gente precisa para descobrir qual é esse peso. A gente tem o peso específico do concreto, né? Quem que é o peso específico? É o peso sobre o volume, certo? E a gente tem que o peso específico do concreto é 25 kN por metro cúbico. Eu quero o peso. Eu já tenho o peso específico, né? Que é a relação entre os dois. O que é que está faltando? Vai ser, no caso, esse nosso volume, né? Então, a gente tem que calcular o volume da nossa viga. Quem é que vai ser o volume da nossa viga? O volume da nossa viga vai ser o quê? Vai ser a base vezes a altura vezes o comprimento, certo? Contudo, observe, meu peso específico ele está em metro. Então, eu tenho que trabalhar nesses três com a grandeza em metro. Então, eu vou ter 0,5 metros vezes 0,6 metros vezes 5 metros. O volume dessa nossa viga vai ser igual a, pegando a calculadora, 0,5 vezes 0,6 vezes 5, igual a 1,5 metros cúbicos. Então pronto, já matei a minha questão. Se eu tenho o meu volume e eu tenho o meu peso específico, eu preciso do meu peso. Então eu faço o meu peso sobre o volume é igual ao peso específico, né? Então, o peso vai ser igual ao peso específico vezes o volume. Meu peso vai ser igual a, quem é o peso específico? 25 kN por metro cúbico. E quem é o meu volume? Vai ser 1,5 metros cúbicos. Cortei metro cúbico por metro cúbico, eu vou ter que o meu peso vai ser de 25 vezes 1,5, 37,5 kN, certo? Esse aqui vai ser o peso da minha viga. É só isso? Não, porque eu não posso dizer que esse peso da minha viga ele é um peso pontual. Por que eu estou dizendo que esse peso ele é um peso pontual, né? Só que eu sei que ele não é um peso pontual, porque o peso da viga está sendo dividido no comprimento dela, né? Então ele é um peso, ele é um carregamento linear. Vocês estão entendendo? Eu não posso dizer que ele é só uma carga aqui de 37,5. Eu tenho que dizer realmente que ele é uma carga que está distribuindo neste comprimento, certo? Então, para eu fazer com que esse peso ele se transforme em um peso linear, eu vou pegar esse carregamento e vou dividir pelo comprimento da minha viga, que são esses meus 5 metros, né? Então, esse peso linear vai ser 37,5 dividido por 5, que vai ser igual a 7,5 kN por metro. Entenderam? Primeiro, precisei encontrar quem é meu carregamento. Para encontrar meu carregamento pelo peso específico, encontrei o volume da minha viga.
Encontrei o volume, usei aqui nessa minha formulazinha, peso específico é igual a peso sobre volume, encontrei a carga carga pontual. Mas eu sei que essa minha carga ela não é pontual, ela é uma carga que se distribui nesse comprimento. Então, para transformar ela em linear, eu peguei esse valor dela e dividi pelo comprimento. Porque 7,5 dividido por 5, 7,5, ok? Então, a carga devido ao carregamento da viga, ela é uma carga linear, certo? Que tem esse carregamento aqui de 7,5 kN por metro. Está sendo distribuído aqui por 5 metros. Certo, gente? Então, é daí que quando a gente estuda os nossos diagramas, é daqui que saem esses carregamentos. É dessa nossa lógica. Certo? Eu não sei se parece que tem muitos passos, mas é relativamente simples. É mais uma regrinha muito simples que a gente usa, que é essa, e achar aqui o volume. Pronto, é só isso. É realmente entender os conceitos. Agora a gente tem que encontrar quem é o carregamento dessa nossa parede, né? Essa nossa parede que ela está aqui em cima da nossa viga, né? Só que somente a uma distância de 2 metros, né? Você tem aqui 2 metros, o pé direito dela de 3 metros. E a espessura dela, qual é a espessura da minha parede? 5 centímetros, né? Centímetros para metro é 0,05 metros. Então, eu vou fazer essa mesma lógica, certo? A gente tem que o peso específico da nossa parede é igual a 10 kN por metro cúbico, né? Então, da mesma forma que a gente fez com a viga, a gente precisa achar quem é o volume da nossa parede, né? Porque peso específico é igual a peso sobre volume. Então, o volume da parede vai ser igual a 2 metros vezes 3 metros vezes 0,05 metros. Volume da parede igual a 0,3 metros cúbicos. Ok, então, peso sobre volume é igual ao peso específico da parede. Então, o peso dessa minha parede vai ser o peso específico dela, 10 kN por metro cúbico, vezes o volume dela, que é 0,3 metros cúbicos. Então, cortando esse com esse, eu tenho que o peso da minha parede vai ser igual a 10 vezes 0,3, 3 kN. Mas aí a gente tem aquela mesma questão, né? Esse aqui, ó, é o peso pontual, mas minha parede ela não está pontual, ela está distribuindo por um comprimento. Concordam comigo? Então, eu tenho que fazer com que esse peso, que ele está pontual, ele seja distribuído por esse comprimento. Então, o peso linear dessa parede vai ser 3 kN dividido por quanto? Por esse comprimento que ela está sendo distribuída na minha viga, né? Dividido por 2 metros. Então, eu tenho que o meu peso linear dessa parede vai ser 3 dividido por 2, 1,5 kN por metro. Então, para finalizar, gente, veja como a gente tem, o que a gente tem. A gente tem aqui nesse primeiro caso o carregamento que aconteceu devido à nossa viga, que foi um carregamento que a gente calculou de 7,5 kN por metro, que ele está sendo distribuído por toda a minha viga, né? 5 metros. E daí a gente também tem como carregamento esse carregamento linear que está sendo distribuído aqui, ó, só a uma distância de 2 metros. Concordam comigo? Que é onde a minha parede está sendo distribuída. E esse valor é de 1,5 kN por metro. Então, como é que vai ficar o carregamento na nossa viga no final das contas? Vai ficar dessa forma. No primeiro, os 3 metros, né? Eu tenho somente o carregamento da minha viga. Então, daqui até aqui, eu vou ter somente o carregamento de 7,5 kN por metro. Mas nesses últimos 2 metros,
eu vou ter o carregamento da minha viga mais o carregamento da minha parede. Então, eu vou ter um carregamento aqui de 9 kN por metro. De onde é que veio 9? 7,5 mais 1,5. Então, pronto. Essa aqui seria a nossa viga. E a partir disso que a gente faria nosso diagrama vetor cortante e poderíamos calcular a armadura da nossa viga. Certo? Então, é assim que a gente faz o desenvolvimento do carregamento. Então, gente, essa última ela é semelhante, só que agora trabalhando com área, né? Lendo aqui a questão, a gente tem uma laje maciça com comprimento de 3 por 4 metros, com altura de 10 centímetros, certo? Essa laje de concreto, ela tem um peso específico de 20 kN por metro cúbico, que é o peso específico do concreto. Nela também há um revestimento de 15 kN por metro cúbico, com 5 centímetros de espessura, e um impermeabilizante de 2 centímetros de espessura, com um peso específico de 12 kN por metro cúbico. De onde é que a gente tiraria esses valores de 25, 15 e 12 da nossa NBR 6120, como eu falei para vocês na aula anterior, certo? Então, compreendendo que a gente tem essa laje de 4 por 3 metros, a altura dela é de 10 centímetros, certo? Em cima dessa laje, a gente vai ter uma camada de revestimento, né, que a gente poderia ali imaginar que fosse nosso revestimento cerâmico, ou seja lá qual for que vocês escolheram para a sua estrutura. Então, aqui 5 centímetros de revestimento e também 2 centímetros referentes ao impermeabilização. Né? Então, qual é o primeiro passo que a gente vai fazer? Vai ser o mesmo que a gente fez no anterior, que vai ser calcular o peso de cada um desses elementos, certo? Para a laje, o peso específico da laje em si, de concreto, a gente tem que o peso específico do concreto vai ser igual ao peso do concreto sobre o volume de concreto, certo? Então, o peso de concreto, que é o peso da laje, vai ser igual ao peso específico do concreto vezes o volume. Quem é que vai ser o volume? O volume da laje vai ser 4 vezes 3, 4 metros vezes 3 metros, certo? Vezes a altura. Lembrando que a gente está trabalhando em metros cúbicos, então a altura tem que estar em metros, né? Que dá igual a 0,1 metros. Então, esse volume de concreto dá igual a 1,2 metros cúbicos. Então, o peso do concreto vai ser igual, pegando esse volume e jogando para cá, 25 kN por metro cúbico, vezes 1,2 metros cúbicos. Daí, a gente tem o valor do peso do concreto, 25 vezes 1,2 igual a 30 kN, certo? 30 kN é o carregamento total, né? Seria o carregamento pontual desse peso da laje. Contudo, esse carregamento está distribuído por toda a laje, né? O peso da laje ele é em toda ela. Então, aqui eu preciso de um carregamento por área, certo? Que é, no caso, que a gente está trabalhando num laje, um elemento de área. Então, esse peso do concreto por área, ele seria esses 30. E qual é a área que a gente dividiria? A área que a gente dividiria, essa é a área que esse carregamento está realmente sendo usado, né? Que é essa área de 4 vezes 3 metros, né? Essa área aqui, 4 vezes 3 igual a 12 metros quadrados. Então, ficaria 30 dividido por 12 metros quadrados, daí tu teria igual a 2,5 kN por metro quadrado. Então, essa mesma lógica a gente faz para os restantes dos revestimentos, certo? Para quem já conhece, tem uma outra formazinha um pouquinho mais rápida de se fazer isso, mas eu estou fazendo essa porque eu quero que vocês entendam a ideia por trás, certo? Não só ter o resultado final. O que a gente fez, a gente transformou em carga, e essa carga a gente divide pela área que ela está atuando, tendo então esse valor. Então, se eu quisesse o valor do revestimento, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. O peso do revestimento vai ser o peso específico do revestimento vezes o volume do revestimento. O volume do revestimento vai ser 4 vezes 3
vezes 5 centímetros, né? 0,05. Daí o volume do revestimento vai ser igual a 0,6 metros cúbicos, então o peso vai ser 15 vezes 0,6, dando o total de 9 kN, certo? Tendo esses meus 9 kN, eu vou agora dividir ele por área, né? Então, o peso desse revestimento vai ser igual a 9 kN dividido por essa área de 12 metros quadrados, igual a 0,75 kN por metro quadrado. E o do impermeabilizante, seguindo a mesma lógica, o peso do impermeabilizante seria o peso específico dele vezes volume. O volume do impermeabilizante vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 0,02. Então, fica 0,24 metros cúbicos. O peso fica igual a 12 kN por metro cúbico vezes 0,24 metro cúbico. Esse peso ele fica igual a 2,88 kN e o peso distribuído por área fica 2,88 dividido por 12 metros quadrados igual a 0,24 kN por metro quadrado. Certo? Então, a gente vai ter a atuação dessas três capas, né, que é a do concreto, revestimento, impermeabilizante. Então, a carga na nossa laje, né, vai ser a junção dos três, né? Vai ser os 2,5 kN por metro quadrado do peso específico do concreto, mais os 0,75 kN por metro quadrado do revestimento, mais os 0,24 kN por metro quadrado, devido à impermeabilização, dando a carga da laje no final 2,5 mais 0,75 mais 0,24 igual a 3,5 kN por metro quadrado, ok? Então, se eu tivesse, por exemplo, também uma parede na laje, seria a mesma lógica, né? Eu calcularia o volume da parede, multiplicaria pelo peso específico da parede e distribuiria pela área da laje, né? Porque no caso a gente está distribuindo em toda a laje. Então, é sempre essa mesma lógica, tá ok, gente? Então, por hoje é só.